Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 9. A partir do verso 18 até o versículo 29. Gênesis 9, de 18 a 29. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e andando de costas, rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajude a compreender mais esta porção da Tua palavra e que as lições que são transmitidas através dela sejam também, ó Deus, acolhidas em nosso coração e que nós, ó Deus, movidos pelo Teu Santo Espírito, possamos obedecer aquilo que a Tua palavra ensina. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar? Gênesis foi escrito por Moisés, inspirado por Deus. E Moisés escreve este livro a intenção de corrigir a fé, a religiosidade e até mesmo o que se sabia sobre história a respeito dos antepassados do povo hebreu que estava cativo no Egito e que agora, sob o comando de Moisés, pelo livramento da mão poderosa do Senhor, estava voltando do Egito para a Palestina, e indo exatamente em direção a Canaã. Deus está falando com este povo através de Moisés, e Moisés está falando conosco através deste livro. E o que Moisés pretendia lá, o que Deus pretendia através de Moisés, era fortalecer a fé daquele povo em Deus, e era também corrigir alguns erros, algumas tradições, algumas coisas que eles aprenderam no Egito que eles deveriam abandonar. Um dos motivos também era ensinar aquele povo a lidar com a fraqueza do próprio homem, com os pecados que precisavam ser corrigidos. Ensinar o povo a agradar a esse Deus que é mencionado e demonstrado de maneira tão evidente, tão presente dentro deste livro. E então, para nós é importante, ao lermos e estudarmos esse livro, aprendermos mais sobre Deus e o seu poder e a sua vontade, aprendermos a respeito de questões importantes da vida que devem ser consideradas e levadas a sério, e também aprendermos um pouco de história, especialmente da história bíblica, que é tão importante para nós quando vamos discorrer sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre a mensagem que o Senhor tem a nos ensinar. Muito bem, estamos no capítulo 9, o dilúvio já passou, Noé saiu da arca, Deus estabeleceu com ele uma aliança, falamos disso na semana passada. Deus pôs um sinal desta aliança no céu, que é o arco-íris.
E então, assim como Deus tinha feito com Adão, tinha estabelecido uma aliança, Deus fez também com Noé, deu a ele direitos, mas deu a ele também deveres, responsabilidades, estabeleceu limites, especialmente aqueles que valorizam a figura humana, a pessoa. A valorização da vida foi estabelecida, a autorização para que se alimente de tudo, a ordem para ser fecundo, para povoar a terra. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada, falando sobre a ética cristã, que preceitua que eu não devo de maneira alguma evitar filhos. Foi o assunto principal aqui da semana passada. Muito bem, hoje nós começamos por este versículo, que é repetido aqui no capítulo 9 pela terceira vez. Pela terceira vez são citados os filhos de Noé. Tem um professor meu lá do mestrado que ele diz, olha, quando uma palavra aparece 2 vezes no mesmo capítulo, você tem que prestar atenção nela. Quando ela aparece 3 vezes no mesmo capítulo, aí você possivelmente está diante do assunto principal do capítulo. Tá? E aqui não é apenas uma palavra, mas são estes nomes, esses 3 nomes dos filhos de Noé. Bom, em primeiro lugar, isso é importante porque estes são os 3 responsáveis por povoarem a terra. Noé já é um homem velho. Noé já é um homem de 600 anos, por incrível que pareça. Mas ele já é um homem de 600 anos. Ele não estava mais gerando filhos. Quem são os responsáveis por povoar a terra depois do dilúvio? Sem, Cã e Jafé. Esses 3 homens. Então, eles são extremamente importantes aqui dentro do capítulo 9 e a partir do capítulo 9. Porque todos que vêm a partir do capítulo 9 fazem parte deste que nós chamamos de Toledote, que é deste princípio. Depois do dilúvio houve um novo princípio. Um princípio que se estabeleceu a partir da saída de Noé com seus filhos e suas noras da arca para novamente povoar a terra. E então eles já são importantes historicamente porque estes são nossos pais. Nós somos descendentes de um desses 3. Por mais que a gente esteja vivendo aqui no Ocidente, longe dessa coisa toda, ainda assim nós somos descendentes de um desses 3 homens, todos nós. Mas há um fator ainda mais importante na repetição destes nomes. Extremamente importante para os hebreus que estavam saindo do Egito. Lembra, Moisés está escrevendo na peregrinação do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. E quem são os homens, ou quem é o povo que habita em Canaã? Está descrito aqui, ó. Veja, no versículo 18, Moisés não cita o nome do filho de Jafé, não cita o nome de filho de Sem, mas cita quem é o filho de Canaã, que dá origem a esta nação que também recebe o nome de Canaã. Quem são esses cananitas que o povo hebreu estava prestes a desapossar de sua terra? São os descendentes de Cã. Então imagine se você é um hebreu, está no deserto, acabou de sair do Egito e agora está peregrinando em direção à terra prometida que Deus lhe prometeu. Os espias foram bem próximos a essa terra e espiaram e olharam e desceram e pisaram nessa terra e voltaram de lá dizendo, olha, a terra que nós vamos entrar se chama Canaã. Lá existem homens fortes, homens gigantes, tudo lá é de grande porte, lá é igual Itu, né, para nós aqui, tudo lá é grande. Estes homens são valentes, esses cananitas, eles são violentos, e 10 dos 12 espias voltaram extremamente desanimados com isso. E imagine o quão eletrizante foi para eles receber esse capítulo de Gênesis, depois de Moisés escrever quem são estes. E é muito importante o que Moisés vai escrever neste capítulo, porque o que Moisés vai escrever nesse capítulo vai servir de encorajamento para aquele povo hebreu, porque não apenas Deus ia lhes conceder uma terra, mas principalmente o que ia acontecer naquela invasão de Canaã, era tão somente o cumprimento de uma maldição que vai ser lançada sobre Canaã. Então não é apenas Deus
ofertar uma terra para o seu povo é também Deus exercer juízo sobre alguém que já tinha sido amaldiçoado por causa daquilo que eles fariam e por causa daquilo que o seu pai fez. Ok? Nós vamos ver isso. Então, é muito importante, porque o que está aqui no capítulo 9 está conectado com essa história do povo hebreu saindo do Egito e indo para a terra prometida. A ênfase que Moisés dá ao relatar quem é o filho de Cã é exatamente porque o povo hebreu tinha que prestar atenção nesse nome. Porque eram exatamente os descendentes deste homem que eles iriam ver lá no Egito, lá na terra da Palestina, lá em Canaã, perdendo sua terra. E eles não iriam perder a sua terra por causa da força dos hebreus, porque os hebreus eram um povo fraco. Eles iriam perder sua terra porque Deus ia exercer juízo sobre eles. E o motivo desse juízo sobre eles começa aqui, no capítulo 9 de Gênesis. Muito bem, então, estes dois versículos 8 e 19, eles são importantíssimos porque eles não só relatam que esses três são os responsáveis por povoar a terra, mas eles relatam que especialmente esse Cã, ele tem algo muito importante a ser considerado sobre a vida dele e algo que tinha a ver com o que os hebreus iriam enfrentar um pouco depois dali. É importante para nós também porque através dos erros deste homem nós vamos aprender uma lição muito séria, muito importante aqui nesta noite. Bom, mas antes ainda de lidar com essa lição, nós vamos aprender uma outra lição. Os versículos 20 e 21 apresentam uma história que é bem conhecida da maioria das pessoas, especialmente dos cristãos, e que poucas vezes a gente para fazer comentários sobre ela, porque a gente imagina que todo mundo já sabe tudo sobre isso. Mas o texto é o texto que relata que depois do dilúvio, quando Noé passou a habitar aquela terra pós-diluviana, ele se torna um lavrador, ele se torna um agricultor. E então ele prepara a terra e ele deve ter trazido consigo algumas mudas de uva e ele planta uma vinha. Ele planta uma vinha, ele cultiva as uvas e depois das uvas estarem cultivadas, ele produz com elas vinho. Para quem gosta de falar que o que está na Bíblia aí, essa bebida que aparece aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é vinho, é suco de uva, está aqui a prova em Gênesis capítulo 9, que a Bíblia nunca faz referência a suco de uva. Você conhece alguém que já ficou bêbado de tanto tomar suco de uva? Ninguém. A Bíblia não fala de suco de uva. Se você espremer uvas e deixá-las guardadas em um recipiente por 2 dias, você já tem vinho. Porque fermenta e vira vinho, não tem jeito. É impossível não virar vinho. Se ficar lá muito tempo, vai virar vinagre também. Mas no primeiro momento vira vinho. Então, a palavra também que é usada aí como vinho, ela não é traduzida em lugar nenhum como suco de uva. A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, para vinho é vinho mesmo. Tá? Então, nós estamos falando de vinho. Noé fabricou vinho. Bom, o problema até então não existe, porque não existe nenhum único texto na Bíblia que proíba alguém de tomar vinho. Então Noé se tornou um lavrador, plantou uvas, produziu vinho, bebeu do vinho, como todo mundo. O problema é que ele não parou. E é aí que ele vai cometer um erro. É interessante porque a primeira lição nossa não tem nada a ver com vinho. A primeira lição nossa tem a ver com a gente mesmo, com o excesso de confiança. Veja que antes do dilúvio, este homem era reconhecido entre todos os homens da terra como um homem que andava com Deus. O texto, isso não significa que ele não tomava vinho. Não significa que ele andava com Deus, e por andar com Deus, ele era um homem comedido. Ele não tinha exageros, ele não era nem um glutão e nem um beberrão. Ele não era um homem ganancioso, mas também não era um homem esbanjador. Ele era um homem que andava com Deus. E essa expressão significa que era uma pessoa que tinha
uma reputação de viver dentro dos limites dados pelo próprio Deus. Ele vivia em paz com Deus. Ele vivia de tal maneira que Deus se agradava da maneira que ele andava, da maneira como ele se comportava. Então, por isso, por inferência, eu sei que ele não era um beberrão, nem um lutão, nem um ganancioso, nem um esbanjador, nem um imoral. Ele era um homem de uma reputação ilibada. Deus o chama para construir uma arca para que ele e sua família fossem salvos. 100 anos construindo, 100 anos de fidelidade a Deus, 100 anos de serviço prestado ao Senhor. Veio o dilúvio, 1 ano dentro da arca, 1 ano de temor a Deus, 1 ano de obediência ao Senhor, 1 ano preso dentro de uma arca, em cima daquela água, servindo ao Senhor. Terminou o dilúvio, desceu dali, ofereceu sacrifício ao Senhor, Deus o abençoou, Deus lhe fez promessas, e ele passa a ser um trabalhador, um lavrador do campo, um homem temente ao Senhor. Aí um dia ele bebeu vinho, gostou, no outro dia ele bebeu mais um pouco, gostou, e um dia ele bebeu demais, passou da medida. Lição para nós. Sr. Francisco, não importa quantos cabelos brancos eu tenho ou quantos cabelos eu já tenha perdido, eu nunca serei forte o suficiente contra o pecado. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Nunca eu terei tanta fortaleza em mim mesmo, que eu estarei absolutamente preparado para encarar qualquer coisa. Eu sempre tenho que lidar comigo mesmo, considerando que o meu inimigo mora dentro de mim. É essa natureza pecaminosa, que não vai me derrubar naquilo que eu sei que eu sou fraco, vai me derrubar naquilo que eu me sinto forte. Por isso que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, quando eu estou forte, aí é que eu estou fraco. E quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. No outro lugar vai dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E no Antigo Testamento ainda tem a arrogância ou a presunção, o orgulho precede a ruína. Então, nós temos um bom exemplo disso aqui na vida de Noé. O problema não foi beber vinho, o problema foi não parar e exceder. Porque quando ele excedeu, ele incorreu num pecado, o pecado da embriaguez. Ele se embriagou. A embriaguez, por si só, ela traz vários prejuízos. Não fosse o fato dela ser proibida nas Escrituras, mas ela traz sérios prejuízos para a nossa vida. E foi o que aconteceu aqui com a vida de Noé. Mas antes ainda de adiantarmos, deixa eu ler com vocês 3 textos que falam sobre a embriaguez. Porque o ponto aqui, o segundo ponto, depois de falarmos que nós não devemos confiar em nós mesmos, o segundo ponto é falar um pouquinho sobre qual o pecado que ele cometeu. O pecado dele foi o pecado da embriaguez. Primeiro, o pecado da autoconfiança, né? De achar que de repente, ele sendo o homem que andou com Deus, atravessou aqueles 100 anos construindo arca, atravessou 1 ano em cima do dilúvio, foi aquele que Deus escolheu. Imagino eu, não posso afirmar isso com toda certeza, mas imagino eu que Noé estava tão bem que ele se sentiu apto para tomar mais do que ele estava tomando, mais do que ele bebia habitualmente de forma saudável. E aí excedeu. Todo excesso vai nos conduzir a uma situação reprovável. Mas existe um outro problema, que é o problema da embriaguez. Quando você se embriaga, qual que é a reação da embriaguez? A reação da embriaguez é que você perde a consciência, perde a noção das coisas que você faz. Você se torna um cego, você se torna alguém que está fora de si. E na sua embriaguez, ele tirou sua roupa e ficou nu, mas ainda assim ficou nu dentro da tenda dele. Até então, o pecado é só dele. Tá? Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre embriaguez. Primeiro, Efésios 5,18. Nós temos um texto que é bem conhecido, vocês vão lembrar dele. O apóstolo Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Então ele está dizendo, olha, não fique embriagado, porque a embriaguez sempre, sempre, sem exceção, ela vai trazer destruição. Ela vai destruir relacionamento, ela vai destruir reputação, ela vai destruir patrimônio. A embriaguez faz isso. Tem gente que por causa da embriaguez bebe tudo que tem, até não ter mais nada. Tem gente que por causa da embriaguez perde mulher, perde filho, perde amigo, até terminar sozinho. Me corta o coração de ver, e assim, eu já conversei com algumas pessoas sobre o caso, para ver se tem alguma coisa que se fazer, e aí já ouvi várias histórias do que já foi feito por esse senhorzinho que fica sentado ali com uma garrafinha de pinga, ele fica andando pela cidade aí. Um dia eu estava comendo ali na casa do quibe, estava comendo um quibe, ele chegou, parou na frente da vitrine lá e começou a chorar. Aí a moça, não chora não, moço, tá aqui. Ele pegou 2 quibes, deu para ele, aí ele saiu contente. E aí eu falei, vocês conhecem? Aí ele vem todo dia, se a gente não dá, ele chora igual uma criança. Chora de sentar aí, ficar aí chorando, a gente dá. Mas é triste, porque todo dia eles dão uma botijinha daquela de pinga para ele bebe, ele fica aqui na frente do cofezinha, quando acaba ele fica torcendo. Pode passar ali, você vai ver ele fica torcendo para ver se pinga mais um pouquinho. E à tarde ele vai nos lugares onde tem salgado, lanche, para pedir. E aí você fica vendo, a pessoa não tem, deve ter uma família em algum lugar por aí, mas isso mesmo, é esse aí mesmo, meio gordinho. Espremendo a garrafa. É isso aí, todo dia ele faz isso. Eu já perguntei, o pessoal fala que ele já foi colocado lá na Mãe da Vida, ele foge, já foi colocado no albergue, ele foge, já tentaram um bocado de coisa com ele, e ele foge, parece que a família dele é daqui mesmo, mas ninguém consegue segurar ele em casa. Então, perdeu família, perdeu tudo, se tornou um andarilho de rua. Está aí, numa cidade pequenininha como a nossa, mas está aí. A embriaguez faz isso. Então, onde há embriaguez, há dissolução. Ah, não pega nada, pastor. De vez em quando eu faço, às vezes eu tomo um pouquinho a mais em casa para dar uma relaxada, mas a embriaguez, ela traz dissolução. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, porque ele traz dissolução. Ao invés disso, você devia estar se dedicando a ficar cheio do Espírito. Tá? De novo, só guardar bem isso aqui. Isso aqui não é uma proibição a vinho, nem uma proibição a cerveja, nem uma proibição a nenhuma bebida. Não é esse o ponto. Porque se isso fosse uma proibição, haveria uma incoerência dentro das Escrituras. Haveria incoerência, porque você vai ter, inclusive, o apóstolo Paulo receitando a Timóteo que ele tome algumas doses das refeições por causa do problema que ele tinha no estômago, como remédio. Mas também é usado na ceia. E, aliás, nós erramos quando a gente põe o suco de uva para preservar, talvez, alguém que tenha dificuldade de cometer excesso. Porque a Santa Ceia foi instituída com vinho, não foi instituída com suco de uva. Então, se um dia eu quiser colocar café lá, eu posso pôr, porque está errando do mesmo jeito. Porque o certo é usar vinho. Mas se quiser colocar suco de laranja, eu ponho. Por quê? Porque erro por erro nós já estamos errando colocando suco de uva, porque o certo é vinho. As igrejas reformadas no mundo, aquelas que são mais fiéis, elas só usam o vinho. Um dos motivos do porquê não se usa vinho é porque, às vezes, você tem dentro da igreja, no corpo dos membros da igreja, alguém que foi escravo do álcool e venceu isso. E um cálicezinho de vinho pode desencadear para essa pessoa, pode desencadear essa dependência novamente. Então, por causa disso, abre-se uma exceção e usa o suco de uva. Tá? Mas o que foi instituído lá na Santa Ceia, o que Cristo usou foi vinho, não foi suco de uva. Tá? Então, a gente ainda tem que discutir melhor essa questão, porque deve ter outras alternativas do que fazer algo que é diferente do que Cristo estabeleceu. Exatamente, naquela época já tinha alcoólatra. E eu arrisco a dizer que tinha muito mais lá do que tem aqui.
porque a conscientização sobre o álcool lá era muito menor do que ela é hoje. Tá? Então, eu acredito que lá tinha mais gente, proporcionalmente, tinha mais bebum lá do que existe hoje. Mas o ponto para nós é o seguinte: não existe na Bíblia proibição de bebida forte, nem de bebida alcoólica. Aliás, se você for lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 6, está falando que quando alguém estiver amargurado, dê bebida forte, para esquecer dos seus males. Está lá, é Bíblia. Se você está desconfiado, leia o texto, você vai encontrar lá. Então, a Bíblia, ela precisa ser interpretada no seu todo. Eu não posso pegar um texto e isolar. Paulo não está fazendo um tratado contra o vinho ou contra qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele está, assim, afirmando que onde há embriaguez, há dissolução. Então, a embriaguez é pecado. Assim como qualquer tipo de vício é pecado, como, por exemplo, o vício da Coca-Cola. Tem gente que fala assim: olha, eu não bebo, eu sou abstêmio. Eu não toco em bebida alcoólica. Ah, mas eu não aguento uma garrafa de Coca-Cola. Rapaz, eu vejo uma garrafa de Coca-Cola, dá um negócio dentro de mim assim que eu... Ou, se eu ficar um dia sem beber Coca-Cola, me dá até dor de cabeça. Você está viciado do mesmo jeito. Você não bebe vinho, mas você é viciado em Coca-Cola. Tem gente que é viciado em café, tem gente que é viciado em açúcar. Aliás, a grande maioria de nós somos viciados em açúcar. Experimenta ficar uma semana sem pôr um grãozinho de açúcar na boca, para você ver o que acontece com você. A maioria de nós somos viciados em alguma coisa. Só que vício é pecado. E a gente hipocritamente vai lá e seleciona a cerveja, o vinho e alguma outra coisa como sendo, os vilões. É isso aí, ó. Crente não põe a mão nesse negócio. Ouça, eu vi um irmão tomando uma cerveja. Nossa, isso é hipocrisia. Vamos lá nos outros textos. Romanos 13, versículo 13. Todo homem esteja sujeito a autoridades... Não, perdão. O 14. Ok? Não, 13 também, mas o que eu queria citar não é esse, é o 14, 13. Vamos ler o 13 e 13, mas o importante para mim é o 14 e 13. O 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Agora veja o 14 e 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Se existe algum limite para estas questões de comida e de bebida, esse limite é, primeiro lá de Efésios, que é não se embriagar. Aqui no 13:13 também, de você não andar por aí nas bebedices, nas impudicices, ou seja, na farra, né? Agora, se existe algum limite para eu deixar de consumir alguma coisa, o limite é exatamente não colocar tropeço diante de um irmão meu. Pode ser que alguém que venha, isso talvez responda a questão do suco de uva, não totalmente, mas é um dos argumentos que se usa. Se um irmão vem para a igreja e antes ele foi alguém viciado no álcool e ele vem aqui, eu não posso arriscar a vida desse irmão meu. Então não posso levá-lo numa festa nossa e servir bebida à vontade, sendo que se ele estiver nesse ambiente, ele não vai conseguir resistir. E aí ele pode tropeçar. Então o limite nosso é a caridade. É este o limite que Paulo põe. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Primeiro, porque eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Segundo, porque eu não posso fazer alguém que custou o sangue de Cristo tropeçar por alguma coisa que eu gosto. Por isso Paulo fala, eu não tenho problema nenhum de comer carne, aí nesse capítulo 14. Eu não tenho. Essas coisas todas foram feitas por Deus, e eu posso comer porque o que me contamina não é o que vem de fora, mas é o que está do lado de dentro. Então eu não tenho problema de comer carne, mas por amor ao irmão débil na fé, eu deixo de comer carne. Isso no contexto dele lá, para não escandalizar ninguém. Ok? Então, se existe algum limite, o limite é não se deixar dominar e o limite é não escandalizar. São os dois limites que eu encontro no Novo Testamento para você lidar com esses assuntos. Então, quando o assunto for bebida,
você lembre disso. A Bíblia proíbe a embriaguez. Tá? Se tiver embriaguez na jogada, aí realmente está tudo errado. Tudo errado. E Deus não abençoa isso. E vai trazer contenda e vai trazer dissolução. E a segunda questão é não se deixar dominar. É a questão do vício. Eu não posso deixar que isso me domine. Eu não posso deixar que me domine de tal maneira que eu só consigo ficar feliz se eu tiver aquilo. E aí não importa. Pode ser café, pode ser Coca-Cola, pode ser açúcar, pode ser vinho, pode ser pinga, pode ser cigarro, pode ser o que for. Se você depende daquilo para se sentir bem, isso é pecado. Tá? E, obviamente, eu não posso fazer um irmão meu tropeçar por causa disso. Um último texto ainda sobre esse assunto, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Olha como é sério isso daqui. Eu não vou citar as outras coisas, porque eu não vou trabalhar isso agora. Meu assunto agora é só essa questão de Noé, da embriaguez dele. O ponto é, a Bíblia está dizendo que se alguém, se você está em Cristo, você não deve se associar. Não é não praticar. Não praticar está óbvio que você não deve praticar mesmo. Mas não é não só para não praticar, mas é para não se associar com o impuro, com o avarento, com o idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Né? E para nós aqui o ponto é só o beberrão por enquanto. Tá? Então, tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Bom, voltemos lá à história de Noé. Noé não teve limite. Pela primeira vez na vida, provavelmente. Ficou bêbado. Tirou sua roupa. Provavelmente deve ter dado um calor imenso, porque o vinho ele dá um calorzão. E aí ele tirou a roupa. Aí é que acontece o problema grave desse texto. Porque nesse texto você não vai encontrar uma fala de Deus condenando Noé. Você não vai encontrar ninguém vindo aqui dar uma lição de moral em Noé. Você não vai encontrar uma sentença contra Noé. Por quê? Porque Deus sabe que todo homem é falível. Por mais que seja o Noé, que andou com Deus, que foi usado por Deus para salvar, que é um homem que recebeu a aliança de Deus, ainda assim ele falha. Então ele não é um super-herói. Ele é um homem com falhas como todos nós. Isso serve de alerta para que a gente não confie demais em nós mesmos. Nós todos podemos cair, como Noé caiu. Mas até então, esse daqui não é o caso sério do texto. O caso sério do texto é que quando Noé estava embriagado, diga-se de passagem, dentro da sua tenda, sai lá o seu filho Cã, pai de Canaã, sempre vai ser feita essa referência, porque o povo precisa saber. E vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Bom, esse texto aqui é um texto eufemizado. Vamos pegar aqui alguém aqui de língua portuguesa aqui que conhece bastante de língua portuguesa. O que é um eufemismo? O que é um eufemismo? Vamos lembrar da gramática da língua portuguesa. O que é um eufemismo? Eufemismo é, por exemplo, eu falar, o pastor, ele é fofinho. Um eufemismo, fofinho. Em vez de você falar gordo, você fala fofinho. É um eufemismo. É igual falar o João perdeu alguns fios de cabelo. É um eufemismo. Ele perdeu quase tudo. Eufemismo é quando a gente fala de um jeito delicado, de um jeito elegante. Tá? O texto, dentro da língua hebraica, ele é um eufemismo. Porque o texto, e você já leu isso dezenas de vezes, você lê o texto que Cã viu a nudez do seu pai. Em algumas versões aparece que Cã descobriu a nudez do seu pai. Bom, o problema é que a partir do versículo 25 tem uma punição
para Cã que, aparentemente, ela é desproporcional. E a desproporcionalidade desta maldição que é dada no versículo 25 me faz ler novamente o versículo 22 e repensar o que aconteceu aqui. Porque o que aconteceu aqui não pode ser apenas um filho vendo o pai nu. Por mais tradicionalista e por mais radical que fosse aquela cultura, é impossível no contexto de uma família, que não haja algum momento em que os entes que moram dentro da mesma casa tenham, em algum momento, contato visual da nudez. Mesmo naquela região. Aliás, especialmente lá. E diferente de nós que temos casas bem divididas, quartos com portas, eles montavam tendas. Então, eu não posso simplesmente achar que o problema aqui é dar uma olhadinha em alguém ou ver o meu pai de relance nu. Não é esse o ponto. Vejam só, vamos caminhar aqui para ver qual foi o comportamento inapropriado de Cã que gerou essa questão toda. Vejam só, a punição que ele recebeu foi a punição, uma maldição terrível, que só pode ser pronunciada contra um pecado terrível. O texto diz que ele viu a nudez do seu pai, mas quando você lê o versículo 24, veja como está escrito lá: despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço. Opa, no versículo 24 está falando de fazer alguma coisa, não está falando apenas de ver, está falando de fazer. Em outras partes da Bíblia, esta palavra que aparece aí, essa descrição do pecado dele, que é descobrir a nudez do seu pai, esta palavra ela aparece em outros lugares da Bíblia descrevendo uma outra coisa. Tá? Abram aí, por favor, em Levítico capítulo 20, versículo 17. Levítico capítulo 20, versículo 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Novamente eu estou com um texto que está usando isso, mas num outro contexto, e o contexto aqui é um contexto de asseveração de leis contra ações promíscuas. Vamos continuar, tem outros textos aqui em Levítico que vão fazer alusão a isso. Volta um pouquinho, capítulo 18 de Levítico, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Versículo 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não a descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez de tua irmã, filha do teu pai, ou a filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou do filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. E aí vai. O assunto aqui não é ver ninguém nu. O ponto aqui não é esse. O assunto aqui é não se achegar.
é não praticar relações, sejam incestuosas, sejam relações adúlteras e sejam relações homossexuais. Para resumir, todas as vezes que essa palavra não descobrirá, essa nudez aparece, é uma proibição de relação sexual. Seja ela homossexual ou seja ela heterossexual. Isaías 47, versículos 1 e 3. Vamos lá na frente. Isaías 47, de 1 a 3. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha da Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Novamente o contexto é o contexto de uma traição que é punida por Deus por ser algo proibido nas Escrituras. Ezequiel capítulo 22, versículo 10. Profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 10. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Palavras que são usadas como sinônimas aqui. Descobrir a nudez do pai e abusar da mãe. São palavras, elas estão sendo, é um trocadilho que está sendo feito. A ideia é abusar dos dois. É abusar do pai e abusar da mãe. Todos esses textos, no hebraico, eles são um pouquinho mais fortes do que a nossa tradução aqui. Todos eles fazem referência à mesma ação. Qual é a ação? A ação é de abuso. Qual foi o pecado cometido por Cã? Ele aproveitou que o seu pai estava bêbado e ele abusou. Essa é a interpretação mais aceita. É a interpretação que tem mais base bíblica. Ele foi abusado. Aí sim você entende a proporcionalidade da maldição que foi dada. Aí você vai entender a proporcionalidade. Não é uma coisa, não foi uma coisa boba, como, olha, está pelado, dá risada. Não. Agora, vejam só, volta lá no texto, porque ele não foi apenas uma questão de abuso, ainda vai além. Versículo 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Ele fez e ele foi contar para os outros o que ele tinha feito. Os outros, numa atitude de respeito, pegaram uma capa, colocaram nos ombros e foram de costas para jogar a capa sobre o pai, para cobri-lo. Quando despertou Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E aí, esse fizera aqui é extremamente emblemático. Ele fez uma coisa horrenda. 2 pecados proibidos nas Escrituras. O primeiro deles, homossexualismo. O segundo deles, você cometer ou praticar alguma ação sexual com alguém da sua família. 3, não tinha lei ainda, mas o princípio de honrar pai e mãe, ele sempre existiu desde o começo. Quando Noé desperta, é a ira que vem dentro desta maldição, não é a ira de alguém que foi apenas visto nu. É a ira de alguém que foi traído profundamente, que foi atacado, que foi violentado. Versículo 24, despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã,
E aí você novamente se depara com essa palavra Canaã. Quem foi que descobriu a nudez do pai? Foi Cã. Mas por que o amaldiçoado não foi Cã? Provavelmente por causa do que está aí no versículo 1 do capítulo 9. Alguém lê aí bem alto o versículo 1 do capítulo 9. Bom, Deus abençoa Noé e a seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Pensa bem, Noé era um homem temente a Deus. Ele não vai amaldiçoar alguém que Deus abençoou. Só que o erro aconteceu. Então ele faz o que? Ele amaldiçoa a geração de Cã. Aí o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é o seguinte: bom, mas que culpa tem a geração de Cã? Coitadinho de Canaã. Coitadinho de Canaã. Levou esse negócio em cima das costas. Vejam só. É difícil de entender essa coisa de bênção e maldição no Antigo Testamento. É muito complexo isso. Um dia a gente vai parar aqui para fazer um estudo sobre isso. Mas especialmente nesse caso aqui, o que vai acontecer é que, esqueça que você leu essa maldição. Apenas leia o que está a partir aí do capítulo 10, e especialmente em Êxodo, sobre como era este povo de Canaã. Como foi Canaã, o filho de Cã? Se você for ver, o filho de Cã o Canaã fez com Cã o mesmo que ele fez com Noé. Continua lendo na história para você ver. Então Canaã não era flor que se cheira, muito pelo contrário. Ele era pior do que o pai dele. E o povo que nasceu de Canaã é um povo que levou à potência máxima aquilo que o pai fez. Eles se tornaram, nós vamos encontrar depois lá em Êxodo, não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, mas há pelo menos 3 pecados que são denunciados a respeito do povo de Canaã no Pentateuco. Especialmente quando você chega no livro de Deuteronômio, que é o livro da pré-entrada do povo na terra de Canaã. Eles eram adoradores do sexo, tá? Eles enveredaram por esse caminho, pela tradição que vem dos seus ancestrais. Eles praticavam bestialidades, sexualidade ou sexo com animais. Eles faziam sacrifícios de crianças, os cananitas, eles sacrificavam crianças, e eles praticavam homossexualismo. Provavelmente quase que toda a sociedade era uma sociedade bissexual. E aí tem gente que fala, mas coitadinho do povo de Canaã, estavam lá quietinho no canto deles, Deus traz o povo do Egito e vai lá e manda matar todo mundo que tem em Canaã. Só que Canaã não é um povo bonzinho, não é um povo legal, não é um povo obediente, não é um povo temente a Deus, muito pelo contrário. Então, a maldição que Noé vai proferir contra Canaã é uma maldição absolutamente condizente com o perfil e a reputação desse povo. Noé não os conhecia. Noé apenas conhecia Cã e o seu filho Canaã. Mas não conhecia nem como Canaã seria como homem, nem muito menos como seriam os filhos de Canaã. Mas ele profere aquilo que ele não pode proferir contra Cã, porque foi abençoado por Deus. E ele precisa ser fecundo, porque precisa encher a terra, só que ele vai encher a terra de gente que vai andar na contramão daquilo que Deus ordena. E aí novamente nasce aquelas 2 linhagens que nós falamos lá no começo, quando Adão saiu do Éden e aconteceu o primeiro pecado, o primeiro crime que foi cometido por Caim, matando Abel. Lá começaram 2 linhagens, a linhagem do povo de Deus, que eram os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus, e a linhagem de Caim, que eram homens que não temiam a Deus. Deus vem com o dilúvio e acaba com tudo. Sobra uma única família, a família de Noé, com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Passado algum tempo depois que eles passaram a viver naquela terra pós-dilúvio, e novamente Cã se levanta agora contra o seu pai, e a sua geração vai novamente dar início à geração dos filhos dos homens. Os filhos de Sem e os filhos de Jafé são a linhagem que vai dar continuidade à linhagem do povo de Deus. E a linhagem de Cã ressuscita a linhagem dos filhos dos homens, que vão fazer guerra contra os filhos de Deus. Está aí de novo. E novamente o pecado, ele consegue uma vitória temporária e restabelece então esta linhagem. A maldição contra Canaã, que nós encontramos aí, foi a seguinte, versículo 25. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ele está bendizendo o Senhor e está amaldiçoando Canaã. Ele está engrandecendo o Deus que abençoou Jafé e está novamente amaldiçoando os filhos de Canaã. Quando você olha os dois versículos, o 26 e o 27, ele elogia o Deus de Sem, elogia o Deus de Jafé, e ele pronuncia aqui uma bênção de que Jafé e Sem, eles vão um habitar a casa do outro. Haverá paz entre esses dois irmãos e a sua linhagem, mas não haverá paz entre eles e os descendentes de Canaã. E é exatamente daqui que você vai ter novamente sendo criada duas nações. Duas nações. Uma que vai fazer guerra contra a outra. E isso tudo por vários motivos. Primeiro, por causa do vacilo, da tropeçada de Noé. Depois, por causa do abuso de Cã. Fica para nós várias lições. A primeira delas nós já falamos. Cuidado com a autossuficiência. O fato de eu ter ido bem e ter acertado tudo até aqui não significa que eu vou acertar sempre, ou que eu já sou bom o suficiente, estou pronto para encarar qualquer tipo de tentação. Ninguém está. Ninguém. Então nós devemos tomar cuidado, pedir a Deus que nos livre do mal, pedir a Deus que nos desvie do mal, que desvie o mal de nós, orarmos e dependemos de Deus todos os dias, porque ninguém é forte o suficiente. Nosso inimigo mora aqui dentro, nossa própria carne, mas nosso inimigo também está em nosso derredor, que é o inimigo das nossas almas. Ou seja, você tem um inimigo do lado de fora e você tem um inimigo do lado de dentro. Ou eu tomo cuidado, ou eu vou viver fazendo bobagem. O problema é que as bobagens, elas geram consequências. Nesse caso aqui, Noé ficou bêbado, e aí veio a consequência. E aí, o dia que você estiver achando que você tem motivo suficiente para encher a cara, lembra de Noé. Você não vai querer passar pelo que ele passou quando ele encheu a cara. Né? Estou tentando fazer o mesmo eufemismo, mas só para alertar, principalmente os homens aqui. Tá? Cuidado com isso, é muito sério. Dissolução. Olha como o apóstolo Paulo é assertivo no que ele diz. Não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução. O que aconteceu com a casa de Noé? Foi dividida. Por causa do quê? De uma embriaguez. Óbvio que tem a culpa do filho também, mas começou com a embriaguez do pai. Em sã consciência, Noé não deixaria o filho fazer aquilo com ele. Mas estava bêbado. Aí. Cuidado com os limites morais. Cuidado. Nós vivemos numa sociedade promíscua, numa sociedade que vende a normalidade dessas coisas. Uma sociedade que prega a normalidade dessas coisas. E isso está cheio, está por todos os lados. Nós estamos levando ceia hoje, e uma das pessoas que nós entregamos ceia, a pessoa falou: pastor, é terrível aqui do lado. Terrível. Esses dias uma moça chegou aqui, a minha vizinha: olha, quero te apresentar meu marido. E aí quando entrou na casa, quem que era? Era uma outra mulher. Ela disse que tomou um susto, que ela até falou bobagem. Ó, Deus abençoe. Como Deus vai abençoar um negócio desse?
Ela disse que ela ficou com medo na hora, não sabia o que falar, falou, Deus abençoe. Mas nós estamos numa sociedade assim, encharcada com isso. Não pense, não cometa o mesmo pecado de Noé. Nenhum de nós deve cometer esse pecado. O pecado de achar que eu estou livre, que eu estou distante o suficiente, que é uma barreira grande o suficiente. Tentação. Tentação pode encontrar qualquer um de nós num dia de fraqueza. Seja na área sexual, seja na área da bebida, seja na área da comida, seja na área do dinheiro. Todos nós vivemos num ambiente extremamente perigoso. E eu preciso me resguardar. Se eu tenho fraqueza em determinada área, eu tenho que orar todos os dias, pedir a Deus por aquilo, e eu tenho que andar longe. Porque senão, fatalmente eu vou ter problema. Por último, quando nós olhamos nesse texto aqui, esse texto nos ensina que, ainda que demore 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma geração, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, Deus não tem por inocente aquele que pratica iniquidade. Canaã viveu o suficiente para se tornar uma grande nação, mas o que eles fizeram não foi esquecido. E no dia do cerco de Jericó, Deus deu a paga por aquilo que foi feito a Noé. Deus deu a paga. Noé falou, autorizado por Deus, aquela maldição contra Canaã. E a maldição vai se cumprir lá no dia do cerco de Jericó. Então, cuidado na hora que você estiver lendo essas histórias e interpretando, porque quando criança, da idade do Mateus, eu ouvi aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó, lutar em Jericó. E muitas vezes passou pela minha cabeça, mas coitadinho esse pessoal também, né? Estavam quietinhos lá no canto deles. E de repente vem um povo sem terra e Deus vai lá e mata todo mundo, e ordena matar todo mundo, para entregar aquela terra para outros. 2 coisas. Primeiro, aí um pastor me ensinou isso. Aquela terra já era de Jacó. Porque quando Jacó desceu para o Egito, ele desceu de lá para o Egito. Já era dele, quando ele desceu com seus filhos, por causa da fome. 300 anos se passaram. Aquela terra foi habitada pelos cananeus. Eles encheram a terra já era deles. Deus prometeu que ia dar a terra para eles. E além disso, aqueles que habitaram aquela terra eram homens maus, violentos, dados à promiscuidade, homossexuais, praticavam bestialidades, sacrificavam crianças, e Deus os puniu por aquilo que eles faziam na vida deles. Então ali não tem ninguém inocente. O povo hebreu, 40 anos no deserto, por causa da murmuração, porque também não era inocente. E o povo de Canaã foi sentenciado à morte. Por quê? Primeiramente por causa daquilo que Cã fez a Noé. E em segundo lugar, por causa daquilo que era a realidade da vida dos cananitas. Eles não eram inocentes. Muito pelo contrário. Eles enveredaram pelo caminho do pai deles, que foi Cã, e no caminho do pai deles eles se perderam. Com os mesmos abusos que o pai praticou, eles também se lambrecaram com tudo isso. Que a gente tome muito cuidado e que a gente ore a Deus e peça que Ele nos livre destas ciladas, da autossuficiência, do vício da embriaguez e de todo tipo de promiscuidade. Amém? Vamos orar.